Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre o Costus arábicus, essa planta linda e vistosa que eu estou cada dia mais encantado por ela. Vou te dizer então as principais características dessa planta, como cultivar ela e também vou te mostrar como fazer mudas a partir de uma muda que eu já estou fazendo dessa planta. Então acompanhe o vídeo comigo. Se você chegou no meu canal por esse conteúdo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva para você sempre acompanhar os novos conteúdos aqui do canal. Se você gostar desse vídeo também, curte o vídeo, comenta para eu saber o que você achou e compartilha com outras pessoas. A última semana tem sido marcada por chuvas diárias e constantes, então tem chovido bastante, com isso também alta umidade. O meu Costus arábicus é cultivado dentro do meu quarto. Essa é uma planta que eu tenho há pouco tempo, mas eu já tenho notado um grande desenvolvimento dela aqui. Então ela fica aqui no meu quarto junto com essas outras minhas plantas da coleção que eu mostrei inclusive no vídeo de tour de fim de ano aqui do canal. Eu até queria ter mostrado essa planta em um local diferenciado lá embaixo para ficar mais até bonito esteticamente no vídeo, mas eu decidi mostrar ela para vocês daqui mesmo, que é o local onde eu estou cultivando ela, é mais vida real, né? E mostrar para vocês também que funciona, que eu sei que muitos de vocês que são meus seguidores e seguidoras cultivam plantas dentro de casa, então eu quero mostrar que dá certo, que funciona desde que a gente siga, né, algumas regras e algumas condições básicas para a planta. Então o Costus arábicus, esse aqui no caso é o Costus arábicus variegata, que é essa versão de folhas verde com branco, mas existe a versão tradicional totalmente verde da planta, que inclusive é nativa do Brasil, muito encontrada na região da Mata Atlântica e na região amazônica, mas é uma planta que a gente vê assim praticamente no Brasil inteiro e ela é muito comum, a versão verde. Então, por ser uma planta, né, a original verde, ela não tem um valor ornamental muito grande e ela não é muito atrativa como essa, por exemplo, variegada. Então, o Costus arábicus verde tradicional também é conhecido como cana de macaco, cana do brejo ou cana de mato, cana do mato. Então ele tem alguns nomes populares, tá? O fato é que essa planta é linda e ela tem algumas características que eu já vou te mostrar. Por exemplo, ela é uma planta muito parecida com o gengibre. É como se fosse uma prima distante do gengibre, porque essa é uma planta rizomatosa. Ela tem, então, rizomas aqui que são estruturas parecendo uma batatinha igual a um gengibre. E ela vai crescendo aqui no solo, é como se fosse uma raiz, né, que armazena água e nutrientes também. E aí ela vai gerando, né, esses caules e também é uma planta que gera touceira, ela forma touceira. Touceiras são esses eixos, né, que saem aqui de dentro de uma única planta e que vão nascendo muito próximos entre si. Os caules dela também são compridos, alongados e vão crescendo cada vez mais. Ó. As principais características dessa planta é que ela tem as folhas, ó, ovaladas, levemente compridas. Elas também são muito aveludadas, macias e são folhas fininhas, ó. Você pode observar, elas são folhas com uma textura de papel, como se fosse um papel mais aveludado, sabe? Um papel mais macinho, uma folha de revista, talvez. É uma planta tropical de folhagem variegada, como eu te disse. A variegação dela, se a gente observa com atenção, ela vai fazendo traços assim da parte do início da folha para a ponta da folha. Então tem esses riscos, né, que vão delineando e construindo a variegação da planta. Ela, como é uma planta variegada, né, precisa de muita luz e a variegação é fotoestimulada, ou seja, estimulada pelo sol e também pelo calor. Então, quanto mais luz essa planta receber, mais variegação ela vai produzindo. Gente, e o interessante que eu percebi é que depois que eu comprei essa planta, que já tem 2 meses mais ou menos, ela está produzindo mais variegação aqui sob os meus cuidados. Então, lá na floricultura, a planta ficava sim em um local muito bem iluminado, recebendo sol inclusive, mas aqui
eu notei que essas folhas, por exemplo, que são mais jovens aqui, ó, já nasceram bem mais variegadas. O interessante de uma planta variegada é que às vezes podem surgir folhas totalmente brancas como essas, por exemplo. Então um galho da planta pode gerar folhas totalmente branquinhas, às vezes pode fazer metade verde, metade branco, às vezes também a folha pode ficar mais esverdeada. E aí vai fazendo essa planta multicolorida, né, com essas cores que a gente ama, né, ver nas plantas variegadas. Então essa aqui tem uma variegação também branquinha, tá? Ela nasce até um pouco mais amareladinha, mas ela é uma planta com variegação branca. É muito interessante. E essa é uma planta herbácea, ela tem um caule flexível, né, maleável, que se dobra com facilidade. E com o tempo, aqui embaixo, ela pode ficar semi-lenhosa. Ela não chega a ficar lenhosa, porque ela não é um arbusto, tá? Mas ela fica semi-lenhosa e é bem flexível. Então, essa é uma das principais características dela. Além disso, ela também é uma planta que emite floração. Então, depois que eu comprei essa planta, ela gerou floração aqui, ó. Essa estrutura aqui, tá vendo, ó? Aí ela gera as flores. As flores nascem uma por uma, tá? Para lados alternados. E ela só dura 1 a 2 dias no máximo. Ela não tem perfume. E um fato interessante, uma curiosidade interessante sobre ela é que essa flor é comestível. Inclusive, o meu amigo Arthur me falou isso no vídeo de tour das plantas aqui do canal e eu não sabia. E pesquisando para fazer o roteiro para o vídeo dessa planta, eu também vi essa afirmação. Então, é bem interessante. Existem indícios de que a flor, né, ela é agridoce, ela tem um sabor agridoce, então, e também combina muito bem com saladas, né? Essa é uma planta que antigamente era chamada de Costus amazônicos variegata, inclusive por ser uma planta nativa da região amazônica aqui do Brasil. Então, antes era Costus amazônicos, agora é Costus arábicos, tá? É uma planta que geralmente não vai passar de 1 metro de altura. Ela pode alcançar até 2 metros, né, se plantada no chão ou em vasos maiores e se bem cultivada, mas geralmente ela não vai passar muito dessa altura aqui não, ó. Então geralmente é 1 metro, 1,30 m mais ou menos que ela vai alcançar. E como ela tem uma característica, né, de ser uma planta rizomatosa, ela vai gerando novos brotos aqui, né, e gerando mudinhas laterais. E não é uma planta tóxica, esse é um fato muito interessante sobre ela, que é uma planta tranquila. Então, para você que tem animais, né, que tem pets ou que tem crianças, né, bebês em casa que podem querer mexer com planta, então essa aqui é uma opção de planta variegata segura, né, para você ter na sua casa. Geralmente, por exemplo, os ficus, né, são plantas tóxicas, todos eles são, mas aqui, por exemplo, é uma planta não tóxica, uma planta segura. Por ser uma planta originária de regiões tropicais, é muito tranquilo cultivar o Costus arábicus aqui no Brasil em diversas regiões, porque em geral o clima vai ser parecido e vai ser favorável para o crescimento da planta. O que essa planta aqui gosta é de calor, de muita umidade e de luz filtrada, uma luz parcial ali para o desenvolvimento dela. Aqui no meu caso, eu estou cultivando aqui em frente à janela, a planta recebe o sol da tarde, então é um sol mais forte, mas é mais ou menos 2 horas de sol e ela está, né, gerando folhas mais variegatas, por exemplo. Então, olha para você ver, é visível que as folhas mais antigas da planta são mais verdes. Já as folhas mais jovens, mais novas, que nasceram aqui em casa, sob os meus cuidados, estão nascendo mais brancas, né, bem variegadas, porque estão recebendo mais luz. Então, é uma planta para sombra, para meia sombra, para um local de luz filtrada, né? Mas quanto mais sol ela receber, claro, sem causar queimaduras nas folhas da planta, mais favorável será para o crescimento dela e também para ela se tornar uma planta mais vistosa, né, com folhas mais esbranquiçadas. Além disso, é uma planta que ama regas constantes.
Ela, particularmente, eu tenho notado que prefere que o solo dê uma leve secadinha entre uma rega e outra. Então ela não vai tolerar água em excesso, encharcamento nas raízes, até porque é uma planta rizomatosa. Então, se a gente molhar demais, ela pode apodrecer com facilidade. Então ela prefere que o solo dê uma leve secadinha entre uma rega e outra. O substrato ideal para essa planta aqui é um substrato à base de terra vegetal, rico em matéria orgânica, de preferência um substrato bem soltinho, e se você quiser pode colocar perlita ou um pouco de areia de construção no substrato para essa planta aqui, que vai favorecer muito o crescimento dos rizomas dela aqui no substrato. É importante adubar, a adubação contribui para o crescimento da planta, e você pode adubar mais ou menos a cada 15 dias na primavera e verão, e no outono e inverno pode adubar mais ou menos uma vez por mês, porque aí a planta tem um crescimento um pouco mais lento também. Essa é uma planta que aceita podas, então onde você quiser cortá-la, você pode cortar. Geralmente ela vai rebrotar, vai ramificar aqui e continuar o crescimento. Com a parte que você cortar da planta, você pode gerar mudas, tanto direto pela terra, num substrato bem soltinho e úmido, mas também pela água, conforme eu vou te mostrar agora. Um certo dia eu fui regar essa planta e geralmente eu retiro todas as minhas plantas daqui para regar. Eu levo elas no banheiro e molho com bastante água para fazer rega sempre abundante. Acontece que eu quebrei o caule da planta, porque ele é realmente um caule bem molinho, bem macio, e eu encostei e quebrei sem querer. Eu fiquei chateado com isso, porque olha só, a planta tá com vários galhos e ela tá linda, mas aí o que que eu fiz? Eu falei, gente, eu vou testar, vou colocar esse galho na água para ver se enraiza. E realmente, ó, está enraizando, que eu já vou te mostrar. E aqui onde eu cortei, onde eu quebrei na verdade, tá brotando, ó. Aqui tá vendo, ó? Tá surgindo um brotinho nesse lugar. Não tá focando. Calma que vai. Ó, então aqui tá surgindo um brotinho nessa região. E aqui também já tá acordando uma outra calosidade para brotar. Então a planta continua o crescimento dela, tá vendo, ó? Aqui tá vindo mais um brotinho. Então, onde a gente corta, ou onde a gente quebra, ou onde a gente poda, né, ela brota e continua crescendo. Agora eu vou te mostrar a muda que eu estou gerando. Tenho aqui então o pedaço, a ponteira daquele caule ali da planta que eu quebrei no dia que eu fui regar. E olha só, eu coloquei ela, é a pontinha mesmo, eu só tirei umas 2 folhas aqui de baixo. E aí, aqui também tinha gerado flor, eu coloquei nesse pote aqui, nesse vidro, e olha só, gente, já está enraizando. E tá soltando até um brotinho aqui lateral, olha que coisa interessante, né? Já está enraizando, aqui tem 2 raizinhas, ó. Deixa eu tirar essa gotinha de água, tá vendo? Então, a planta já está enraizando, ela enraiza muito fácil e muito rápido. Tem aproximadamente, só tem 1 ou 2 semanas, tem 2 semanas que eu coloquei esse caule aqui na água e já está enraizando. Então funciona para enraizar e fazer novas mudas tanto na água, na hidrocultura, e depois que tiver uma massa de raízes aqui bem formada, a gente planta no substrato, mas também dá para fazer as mudas direto na terra. Então esse foi o vídeo sobre o Costus arabicus variegata, uma planta que inclusive já fazia tempo que eu queria ter e que agora eu realizei esse desejo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, comenta para eu saber o que você achou. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Um abraço para você e até o próximo vídeo.